Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro O Eterno Marido, de Dostoiévski. Esta é a edição que eu tenho aqui, isto é da editorial Presença e é uma tradução diretamente do russo de Nina Guerra e Filipe Guerra. Eu penso que eles serão os tradutores mais prolíficos cá em Portugal, pelo menos tenho vários livros do Dostoiévski traduzidos por eles. Este livro vai... Ups! Eu mandei vir este livro da WUC. Eu já fiz várias apreciações de vários livros do Dostoiévski. Eu vou colocar em baixo os links para os vários livros de que eu já falei. Descobri, entretanto, porque eu tive um grande entusiasmo há uns 4 anos, que foi quando eu li Os Irmãos Karamazov, acho que foi em 2016. Eu só sei isto porque andei à procura dos vídeos em que falo dos livros. E depois li uma série deles, fui lendo, e entretanto houve assim uma pausa. E eu lembrei-me há pouco tempo, há uma semana ou duas, assim, pá, eu já não leio nada do Dostoiévski há imenso tempo, ele deve ter mais livros. E fui pesquisar e realmente tem muitos mais. E então na altura mandei vir eu penso que foram todos da WUC, aproveitar uma promoção e mandei vir 3, se não me engano. E este é um deles. É assim um livro bastante compacto, o que não é tanto costume no Dostoiévski, se bem que ele tem algumas histórias mais pequenas. Assim, mais historietas, mas não é tão costume e talvez não sejam as mais conhecidas ou as mais faladas, pronto. Eu vou ler aqui muito rapidamente a nota biográfica do autor. Fyodor Dostoiévski, nascido em Moscovo em 1821, foi um dos grandes precursores da mais moderna forma de romance, exemplificada em Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf, entre outros. Filho de um médico militar, aos 15 anos é enviado para a Escola Militar de Engenharia de São Petersburgo. Aí desperta-lhe a vocação literária ao entrar em contacto com escritores russos e com a obra de Byron, Victor Hugo e Shakespeare. A sua estreia na literatura acontece em 1846 com a obra Gente Pobre. Foi condenado à morte em 1849 por implicação numa suspeita conjura revolucionária. A pena foi-lhe comutada para trabalhos forçados na Sibéria, tendo sido amnistiado em 1855. A partir desta data, inicia-se o período de atividade literária mais intensa, com a publicação de algumas das suas obras mais importantes, entre elas Crime e Castigo, em 1866, O Jogador, no mesmo ano, O Idiota, 1869, Demónios, 1872 e Os Irmãos Karamazov, 1879 a 1880. Fyodor Dostoiévski faleceu em São Petersburgo em 1881. Pronto. Esta é a pequena biografia deste autor. Este livro em particular foi publicado em 1870 e passa-se em São Petersburgo, uma cidade na Rússia, e a personagem principal é Velchaninov. O livro está escrito na terceira pessoa, mas nós ouvimos muito as reflexões do Velchaninov. Portanto, estamos muito com ele, andamos muito com ele e com os seus pensamentos. Mas quando o livro começa, por acaso, eu fiquei com aquela sensação de que o Velchaninov era uma personagem assim um pouco ridícula. Hipocondríaco, com a mania da perseguição, um bocado, porque a dada altura ele vê alguém, uma personagem com um chapéu de luto na rua e essa pessoa está a irritá-lo e ele não percebe porquê e destrói o seu dia e não sei o que mais. Ele está também com um caso de litígio em tribunal, portanto ele é alguém que pertenceu à alta sociedade, mas neste momento em que começa o livro está em declínio e está então com esse tal problema em tribunal que tem que resolver e com o qual estará a perder algum dinheiro, ou com o qual corre o risco de perder bastante dinheiro. Portanto, é uma personagem que não está em grandes condições. Pronto, tem mau aspecto, arranja-se mal, é desleixado e depois começa a falar aqui o Dostoiévski um pouco de como é que ele era antes disto, antes de chegar a este ponto. E de repente entra essa tal outra segunda personagem do chapéu alto com a fita do luto, que é o Pavel Pavlovich. Portanto, o livro vai acabar por revolver sobretudo na relação entre estas duas personagens, mas mais do ponto de vista do Velchaninov, que é a voz que nós vamos ouvir mais, ou é
São as reflexões dele que nós vamos ouvir mais também. Nós percebemos que Velchaninoff, antes de chegar a este período de mais decadência, era um homem era um homem respeitado, que socialmente tinha algum sucesso, e depois percebemos que também, por outro lado, teve algumas situações na sua vida em que era muito insensível, em que era caprichoso, em que tratava mal as pessoas. Bom, resumindo, não assumia responsabilidades às vezes das coisas que fazia também, e ele nesta altura, quando começa o livro, ele sente alguma vergonha quando se lembra dessas situações. E uma das situações de que ele fala é um caso que ele terá tido com uma mulher casada na cidade de T. Isto é engraçado porque alguns livros fazem isto. Por exemplo, alguns livros da Jane Austen em que isto também acontece, em que eles não dizem o nome da localidade. Eu não sei porque é que isto acontece. A minha dedução é que, para dar aquela noção de que isto é uma história real, e então há que preservar a privacidade das pessoas, dizem cidade de T, mas isso não faz muito sentido porque depois dão-nos o nome das pessoas, o nome completo, ou pelo menos primeiro e último. Isso é outra particularidade. Pronto, então basicamente eu não percebo muito bem porque é que não dão o nome da cidade. Acho isso um pouco estranho. Se alguém souber porquê, digam-me. Porque isso é uma coisa que eu já reparei em alguns livros de finais do século XIX, ali meados e finais, e eu não percebo muito bem porque é que é assim. Há outra curiosidade, que isto não tem assim muita importância, mas que às vezes pode se tornar um pouco confuso. Seria talvez um hábito russo, não sei se ainda é, em que a mesma pessoa tem o nome e depois tem o diminutivo, mas depois são tudo, provavelmente porque como não é a minha língua. Porque, por exemplo, na altura dos meus pais era muito comum haver diminutivos. A minha mãe, por exemplo, chama-se Ana também e tem um diminutivo para Ana, que eu acho imensa piada. Pronto, e os irmãos dela também têm, portanto acho que era um costume bastante vulgar na altura. E aqui, não sei se é por aí, mas a mesma personagem pode ter vários nomes próprios, que acaba por ser o nome, o diminutivo. Se é este nome assim específico, o diminutivo é este específico, é assim, é um pouco confuso e às vezes é isso, pode se tornar um bocadinho estranho quando estamos a ler, mas que personagem é esta? Como é que... pronto, e aqui ajudam um bocado as notas do tradutor, pronto, ajudaram-me por vezes. Eu sei que quando foi os Karamazov, foi quando eu tive aquele embate com este universo do Dostoiévski e um escritor russo. Isso para mim era muito confuso, eu a dada altura não sabia de quem é que estava a falar, pronto, e então fui começando a encaixar e a perceber essa questão do diminutivo e pronto, e depois à medida que a história se vai desenvolvendo é mais fácil perceber exatamente a quem é que o escritor se está a dirigir, mas é uma coisa que para mim é um pouco complicada, nem sempre é muito simples, pronto. Neste livro não é tão difícil porque isto é um livro pequeno, é uma história pequena também. Agora, isto acontece a um ritmo alucinante. Está sempre a andar, sempre, eu acho que é uma característica da escrita do Dostoiévski, é tudo muito dramático, é tudo muito intenso, as emoções, as personagens gritam e vociferam e às vezes em alturas que eu acho que são completamente descabidas, acho completamente desproporcional. É quase como se eu estivesse a ver uma novela mexicana, mas passada na Rússia, mas de uma maneira, eu digo isto de uma maneira positiva, eu gosto desse dinamismo, eu gosto desse dramatismo. E não é vindo do nada, faz sentido. Eu percebo porque é que está a acontecer, eu percebo porque é que a personagem se está a sentir assim. E se eu não perceber, a própria personagem vai se explicar, vai refletir, vai pensar. Ou o narrador vai explicar também. Portanto, eu gosto disso, eu gosto desse universo, ok? E então, como tal, eu gostei deste livro. E é um livro que se lê muito, muito bem, muito facilmente. Então, o Velchaninoff esteve envolvido com essa tal mulher casada na cidade de T e aquele homem de chapéu de luto que ele vê na rua e não sabe quem é e tal, vem-se a revelar ser o marido dela e está de luto por ela. E logo aqui cria-se esta sensação, parece-me em Velchaninoff, de medo, porque este Pavel Pavlovich, portanto o viúvo, ele é muito enigmático. O contacto que ele faz, o primeiro contacto que ele faz com o Velchaninoff é muito estranho, é assim de madrugada, é uma coisa estranhíssima. Mas o Velchaninoff vai embarcando naquilo, mesmo sentindo esse medo também e essa
dúvida, será que ele sabe? Será que ele sabe que nós fomos amantes? Será que... Por outro lado, o Pavel Pavlovich fala de um outro homem, o Bagautov, que estará ali em São Petersburgo também, e ele vai ter com ele, ou foi para a cidade ter com ele, para falarem sobre um cargo, qualquer coisa assim profissional. Este Pavel Pavlovich é um homem rico, é um homem com posses, mas foi à cidade, sob esse pretexto de falar com esse Bagautov, que seria um outro amante da mulher. Portanto, este eterno marido é o que nós diríamos, por palavras assim um bocadinho mais... É o que nós diríamos de uma maneira mais rude, um cornudo. Basicamente é isso. O eterno marido, isto é um eufemismo maravilhoso. Pronto. Pelo menos é assim que eu vejo. Porque era isso que o Pavel Pavlovich era também em grande medida. E então ele vai falar com o Velchaninov naquelas circunstâncias estranhas, de madrugada. O Velchaninov recebe-o e o Pavel fala do outro homem, do Bagautov, com desprezo, com não sei o quê, que descobriu que ele tinha falecido e que ia ao funeral e tal, pronto, assim uma situação muito estranha. E o Velchaninov fica com dúvidas acerca de será que ele sabe que eu também era amante? Pronto, e surge um bocado aqui. Depois, entretanto, descobre que ele está instalado, o Pavel, numa pousada, mas uma coisa assim um bocado abjeta, com uma filha, portanto com a filha dele e da mulher dele, mas ele diz que ele não acredita que a rapariga seja, que a miúda, portanto estamos a falar de uma criança de 11, 12 anos, para aí, ele não acredita que a rapariga seja filha dele. Então trata-a muito mal, trata-a de forma violenta, ele está sempre bêbado, o Velchaninov compadece da rapariga, acha que ela é parecida com ele e resolve protegê-la também, pronto. Esta história, eu depois se me começa a alongar muito mais, depois também começo a contar muito, porque acontece imensa coisa neste livro, a verdade é essa. E eu acho que é a boa maneira do Dostoiévski, acontece muita coisa, mesmo num livro tão compacto quanto este. E então eu não quero adiantar muito mais, mas neste livro, quer dizer, fala-se disso da traição, fala-se de algum arrependimento, talvez, se bem que eu não diria que seja a emoção mais presente neste livro. Fala-se de vingança, fala-se desse sentimento de culpa, de alguma angústia também, muito relacionada com esse sentimento de culpa, e isto tem mais a ver com o personagem do Velchaninov. Fala-se deste homem também, do Pavel, com quem é difícil simpatizar, sobretudo pela maneira como ele trata a filha, seja legítimo ou não, quer dizer, é uma criança, mas percebe-se um bocado essa depressão em que ele está, não é? Quer dizer, ele descobriu que a mulher o traía e depois começa a desconfiar de tudo e a desconfiar de todos, provavelmente a pôr tudo em causa também. E também percebe-se que o Velchaninov, quando foi para essa tal cidade de T, onde conheceu este casal, seduziu não só, ou foi seduzido, porque aqui também há um pouco essa ideia, que a mulher do Pavel era assim uma ganda maluca e tal, mas ele seduziu e foi seduzido pela mulher, mas também seduziu o marido. E então é quase como se o marido também estivesse sempre com aquela ambiguidade dentro dele e aqueles sentimentos muito contraditórios de estar perante um homem que ele admira muito, mas que ao mesmo tempo não sabe se o traiu daquela forma tão abjeta. Pronto, mas isso nós não sabemos. Nós não sabemos se é isso que ele sente, porque nós não sabemos se ele sabe. Quer dizer, começa a ser claro a dada altura que é impossível ele não saber. O comportamento dele é tão estranho. Mas como, de uma maneira geral, o comportamento deles é todo um pouco estranho, ficamos sem perceber se não é só impressão nossa, se estamos a ver do ponto de vista errado, se não estaremos talvez a interpretar mal. E eu gosto que o Dostoiévski faça isso, e eu acho que ele faz isso ou fazia isso com muita mestria nos seus livros, dar muitos pontos de vista da mesma personagem e dar também muitas emoções da mesma personagem, emoções contraditórias, e conseguir fazer isso pelo meio da palavra, eu acho que é difícil, e eu acho que ele conseguia fazer isso muito bem. Eu gostei muito do livro, eu aconselho-vos que leiam. Eu acho que isto é uma leitura à vontade, quer dizer, depende do tempo que vocês dispensarem à leitura, mas sei lá, não sei, eu também, é difícil porque eu vou lendo, pronto. Mas este aqui foi mais rápido e eu acho que 3 dias é à vontade, sei lá, 2 horitas por dia, não sei. Este livro também não é dos mais densos do Dostoiévski, eu não acho, comparativamente com O Crime e Castigo ou com O Demónios, mesmo com os Irmãos Karamazov. Bom, mas isto também esses são livros muito grandes. Mas este aqui, mas mesmo também mais densos, levantam outras questões também, eu acho, mais questões, mas
eu acho que estará tudo muito relacionado com o volume, precisamente, não é? Se tens mais páginas, tens espaço para explorar outros assuntos também. E eu acho que aqui é isso, explora-se sobretudo o sentimento de culpa, o medo também. Tem aqui algumas situações, tem algumas cenas que têm bastante suspense, que são assim um bocadinho assustadoras, e eu gosto quando o Dostoiévski faz isso, porque é um bocado inesperado de repente acontecer isso. E eu acho que este livro tem para aí, num livro tão pequeno, tem umas 2 ou 3 situações dessas em que eu fico, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? E nesse aspecto, depois também é um livro que é isso, que apetece não parar, não é? Continuar e tentar terminar o mais rapidamente possível. E o que é que vai acontecer? E o que é que eu às vezes fazia isso? Imagina, eu costumo ler mais à noite, que não é espetacular porque nem sempre estou muito desperta, mas às vezes acontecia terminar um capítulo e ia, ai, eu tenho que ler, mas o que é que vai acontecer? E lia só para aí a primeira ou a segunda página a seguir para saber o que é que tinha acontecido. À semelhança do que às vezes fazemos com séries, pronto, fiz com este livro, então é isso. Acho que é uma leitura muito dinâmica, como não poderia deixar de ser, e gostei muito, e leio-se muito bem, e gostei da tradução, pronto. É claro que isto de dizer gostei da tradução é engraçado porque eu, como não sei, não li o original, não faço ideia se corresponde ou não corresponde, mas a forma como está escrito acho que é muito equilibrado e soa-me bem. Pronto, é a minha apreciação da tradução, é? Uma coisa muito profissional, pronto. É isso, olhem, espero que tenham a oportunidade de ler este livro e eu comprei, entretanto, mais 2 do Dostoiévski, mas tenho que ir temperando, agora quero ler o Emma. Pronto, é o meu próximo objetivo, ver se eu consigo ler na próxima semana. E é isso, se tiverem outras sugestões de livros ou de filmes, deixem nos comentários e até à próxima. Tchau, tchau!